Shingeki no Kyojin é um dos maiores sucessos dos animes e mangá dos últimos tempos. Uma série com uma história que te prendia, com um mistério que você queria ver resolvido, com personagens marcantes e que não tinha medo de matar tais personagens. Para ajudar ainda mais com sucesso, o anime tinha uma ótima animação, com boas músicas e uma abertura que se tornou uma lenda. Eu que não conhecia o mangá e nem tinha dado muita atenção para o anime, fui rapidamente capturado pelo mesmo quando resolvi assisti-lo. Cada episódio me prendia mais, a cada pequena progressão da história eu queria saber mais e ouvir a música de abertura dizer: nas nossas mãos estão as lâminas da glória, na nossa canção está a letra da vitória, e nas nossas costas estão as asas da liberdade, me deixava empolgado como uma criancinha. Shingeki no Kyojin tinha de tudo para ser uma obra que eu recomendaria para todos no futuro, mesmo que ela tivesse um final fraco, porque com uma jornada tão competente, nada parecia ser capaz de destruí-la. Mas o inimaginável aconteceu. Após mais de uma década de história, Shingeki no Kyojin foi de lenda para zero. Shingeki no Kyojin pode ser dividido em duas partes bem distintas. A primeira onde vemos toda a luta da divisão de reconhecimento para chegar no porão da casa do Eren e descobrir a verdade sobre o mundo. E a segunda onde o mistério do mundo foi resolvido e agora a ilha de Parades precisa fazer algo para não ser destruída numa guerra. Esse ponto de mudança já fez eu perder o amor que eu tinha pela série. Não sei realmente dizer o que eu esperava sobre a verdade do mundo lá fora, mas a decepção minha foi grande. Entretanto, eu admito, tudo que ocorreu fazia sentido, tudo se encaixava perfeitamente, as pistas mostradas no decorrer da história apontavam para aquilo. Tudo foi feito de maneira pensada e coerente. Então, embora eu tenha ficado decepcionado, eu aceitei aquele rumo e estava curioso para ver como tudo acabaria. Mas talvez foi ali, quando o Eren iniciou um ataque em Marley, que apareceu o primeiro sinal de que havia algo errado com a história. Veja bem, até antes do salto temporal foram feitos inúmeros sacrifícios. A divisão de reconhecimento foi basicamente aniquilada inúmeras vezes, mas tudo foi aceito em nome da vitória. E então, o Eren força um ataque a Marley, um ataque que causou um dano fenomenal a Marley, que perdeu seus navios, líderes e inclusive um titã. Tudo isso com perdas mínimas ao exército de Parades. Um ataque maravilhoso que foi pessimamente recebido pelo alto escalão da ilha. O que não faz nenhum sentido e só serve para forçar a colocar o governo de Parades contra o Eren. E forçar a história num certo sentido. Algo que não se encaixa com o que foi nos apresentado até antes desse ponto. Embora a verdade do mundo possa ter decepcionado alguns, o que realmente destruiu a série foi seu arco final. Existem muitas histórias boas com um final fraco, mas em muitas vezes um final fraco não é suficiente para anular a jornada toda. Entretanto, no caso de Shingeki no Kyojin, o final não é apenas fraco. O seu arco final é tão estúpido que basicamente invalida toda a jornada até ali. Você jamais conseguirá ver a primeira parte da série sem pensar no quanto tudo aquilo ali não faz sentido. Você jamais conseguirá ouvir Asas da Liberdade sem querer rir. É esse o tipo de dano que o arco final de Shingeki causou. São tantos acontecimentos estúpidos que parecem ter sido escritos por outra pessoa, que se eu fosse comentar tudo este vídeo ficaria gigantesco. Então vamos restringir aos pontos principais. O arco final se inicia quando Eren utiliza o estrondo da terra para despertar os titãs colossais das muralhas e aniquilar todos os humanos que vivem fora de Parades. Embora existam vários pontos absurdos ou estúpidos que levam a isso, vamos seguir a partir desse evento. Com os titãs marchando, se forma o grupo para tentar impedir o Eren e chegamos aos primeiros problemas gigantescos desse arco final. E ninguém melhor para representar isso do que o Armin. A destruição de personagens é algo comum neste último arco. O Eren mudou sua forma de agir e pensar de maneira radical e isso nunca foi bem explorado, já que isso aconteceu durante o salto temporal.
A Mikasa é basicamente uma parede. E o Armin, que deveria ser o cérebro do grupo, não demonstrou esperteza alguma até agora. Mas o Armin não precisa pensar de forma inteligente. Porque com o poder da conversa de protagonista, ele convencerá todos a se juntarem ao grupo de Parades para impedir o Eren. Marley vê as pessoas da ilha como demônios e quer exterminá-las? As pessoas sofreram lavagem cerebral por anos com propaganda impregnando medo na cabeça delas? Não tem problema! Vamos dar as mãos e trabalharmos juntos para parar os titãs. E o Armin só quer parar o Eren porque ele acha que exterminar parte da humanidade é errado. Só para no capítulo final ele agradecer ao Eren por ter feito isso. Lógica não existe aqui. Com os Vingadores, quero dizer com o time anti-Eren organizado, temos uma sequência de absurdos que até hoje não consigo entender como imaginaram aquilo. O grupo anti-Eren atacará o grupo a favor do Eren e praticamente não há perdas do lado anti-Eren. A Randy se sacrifica para sozinha atrasar um grupo de titãs colossais. E a batalha final não faz o mínimo sentido, com um monstro que surge do nada e desaparece do nada. O Eren literalmente não faz nada e o grupo anti-Eren enfrenta todos os humanos capazes de transformar em titãs que apareceram ao longo da história. E eles vencem, sem uma única morte do lado deles. Ah, e o Falco vira um titã voador. E a então derrota do Eren pelas mãos da Mikasa faz a Ymir remover o poder dos titãs de todos. Que porra é essa? Por que você não fez isso antes? Por que teve que esperar 2000 anos para isso? Por que a Mikasa é a escolhida? Ninguém sabe. E tipo, isso não é piada minha. Essa é literalmente a explicação dada pelo mangá para o Eren ter resolvido aniquilar a humanidade e a Mikasa ser a escolhida da Ymir. Prêmio Nobel de Literatura. Embora o Eren tenha sido impedido, mais de 75% da humanidade foi aniquilada. Não lembro o número exato, foi um número gigantesco. E isso também não faz sentido porque você não me convencerá que os titãs percorreram tal distância no espaço de tempo entre o estrondo da Terra e a morte do Eren. Mas não se preocupem porque o Armin vai jurar para o Eren que fará de tudo para impedir que o resto do mundo entre em guerra contra Parates. Só para algumas décadas depois Parates ser bombardeada e ser varrida do mapa. E isso é Shingeki no Kyojin. A história de um jovem que queria liberdade e que de repente não sabia mais o que estava fazendo. Sim, essa é a explicação do mangá. E que usou seu futuro para matar a própria mãe no passado enquanto ele podia ter manipulado aquele titã para comer o Bertolt e acabar com a história ali. Me diga, Reiner, por que minha mãe teve que morrer? Não sei, por que você a matou? Ah, é mesmo, eu que a matei, foi mal. E perseguiu um futuro que ele mesmo não sabia no que daria por nenhum bom motivo. E o resultado final foi completamente inútil. Parte da humanidade sobreviveu e é claro que ela odiaria Parades, que agora não é apenas tecnologicamente atrasada, como também não possui mais o poder dos titãs para se defender. Ah, e não podemos esquecer que a Historia foi removida da história do nada porque engravidou de um fazendeiro aleatório que a atormentava quando criança. E que o Eren deu birra na hora de sua morte porque ele gosta da Mikasa. Algo jamais demonstrado no mangá. E que o Eren é um pombo, ou uma árvore, e a Gabi sobrevive. Sinto muito, Erwin, mas a sua morte de seu esquadrão foi em vão. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.